A paz de Deus esteja no coração de todos vocês, meus irmãos. Nós vamos falar hoje aqui o histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século passado, ou seja, a história da Congregação Cristã no Brasil, né, a sua fundação. Nós vamos utilizar para esse vídeo, né, para estar contando para os irmãos sobre a história, né, da obra de Deus, como ela surgiu, né, todo esse processo. Nós vamos estar utilizando um documento oficial da Congregação Cristã no Brasil, que é o resumo, esse aqui, ó, vou mostrar para os irmãos, tá? É um documento oficial da obra de Deus, tá? Então não é nada tirado da minha cabeça aqui, da cabeça do irmão Rodrigo. Então vamos juntos, né, para não ficar muito longo esse vídeo, conhecer um pouquinho da história da fundação da Congregação Cristã no Brasil, né, aqui no nosso Brasil e no mundo, tá bom? A quem Deus revelou a Congregação Cristã no Brasil, a quem Deus revelou essa obra, né, foi ao nosso irmão Luiz Franciscon, ancião da obra de Deus. Então, vamos juntos aqui, tá? Vou fazer a leitura direto do documento. Aqui nesse documento, o próprio irmão Luiz Franciscon, né, o fundador desta graça no Brasil e no mundo, ele mesmo conta, né, como que surgiu esta obra. Então vamos lá. Eu, Luiz Franciscon, nasci em 29 de março de 1866, ou seja, se o servo de Deus estivesse vivo hoje, ele estaria com 155 anos. Na comarca de Cavasso, no Ovo, província de Udine, Itália, de profissão mosaísta, vim para a América do Norte depois de ter cumprido o serviço militar, chegando a Chicago em 3 de março de 1890. No mesmo ano, ouvi o Evangelho por meio da pregação do irmão Miguel Nardim. Em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. Ele nasceu em Cristo, ou seja, foi batizado. Em março de 1892, com o grupo evangelizado pelo irmão M. Nardim e algumas famílias de fé valdense, foi criada nesta cidade a primeira igreja presbiteriana italiana. Ou seja, a congregação ela tem origem, né, da igreja presbiteriana, igreja a qual o nosso irmão Luiz Franciscon conheceu o Evangelho de Cristo, né, foi batizado. Enfim, da igreja presbiteriana, o Senhor, após uns anos, revelou esta graça que nós vamos ver aqui, conforme está escrito. É só uma breve explicação. Sendo o senhor Filippo Grilli pastor, eu fui eleito um dos 3 diáconos e após alguns anos fui ordenado ancião. No princípio do ano de 1894, encontrando-me em Cincinnati, em serviço material, aconteceu que, estando numa noite de joelhos em meu quarto, lendo o capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, ao chegar no verso 12, ouvi uma voz que me repetiu por 2 vezes: tu não obedeceste a este meu mandamento. Então respondi: Senhor, jamais alguém me falou neste assunto. Em 1º de janeiro de 1895, casei-me com a Rosinha Balzano, salva também em nosso meio em princípio de 1892. Como membro da administração da referida igreja, falei do batismo determinado nas Escrituras e como o Senhor mesmo me ordenou obedecê-lo, todos se manifestaram contra mim, inclusive o pastor ao qual eu tinha comunicado por carta na mesma noite que o Senhor me havia falado. No ano de 1898, o Senhor salvou o irmão Júplis por meio do Metodista Livres, né? Por meio dos Metodistas Livres americanos, o qual após algum tempo uniu-se conosco, presbiterianos italianos. Falei-lhe também muitas vezes do citado batismo, mas no momento não lhe era dado compreender. Em princípio de setembro de 1903, nos encontramos em Elgin, no local onde eu, com o irmão G. Marin, estávamos executando um trabalho.
Lhe falei novamente em presença da necessidade de obedecer ao mandamento do nosso Senhor. Que mandamento é esse? Só para os irmãos entenderem. É o batismo por imersão nas águas, irmãos. Né? O Senhor, ele determina que o batismo ele tem que ser por imersão nas águas, tem que ser deitado, afundado na água e levantado para ser considerado um batismo válido perante as Escrituras Sagradas. Então é disso que ele está falando, tá? Que o Senhor revelou esse tipo de batismo para ele, e quando ele foi batizado pelo pastor na presbiteriana, não foi dessa forma, tá? Foi de uma outra forma, mas não foi conforme Deus mandou que ele fizesse. Vamos dando sequência aqui, eu vou resumir bastante. É muito extenso, é muito longo, tá? A história da obra de Deus. Depois a gente, se os irmãos quiserem, comentem aqui nos comentários, a gente faz uma live, aí vai ser uma live só falando sobre a história da obra de Deus, tá bom? Aconteceu também que aqueles que comigo obedeceram ao mandamento quiseram abandonar a igreja, o que não julguei conveniente fazerem. Todavia o fizeram, foi necessário então que nos reuníssemos em vários lugares pela necessidade dos que não sabiam ler. Assim, a primeira reunião foi feita em casa do irmão ancião N. Moles, na qual eu fui eleito ancião. Nessa mesma ocasião, produz os irmãos G. Beretta e P. Mecone para dirigirem o serviço, uma semana cada um. Depois de algumas noites, resolveu se reunir em minha casa. Em 2 de dezembro de 1903, embarquei para a Itália em visita à minha família. Regressando a Chicago em princípios de meio de 1904, encontrei esses irmãos cheios de si e contendas sem fim. Estavam em contendas sem fim, né? Não sabendo como proceder, resolvi pedir conselhos ao Senhor. E ele respondeu que me separasse deles, até que ele, o Senhor, determinasse unir-me com eles novamente. Isto foi em outubro de 1904, separando-se comigo também a família de N. Moles. Eis alguns dos preliminares da grande obra que o Senhor fez pelo Espírito Santo na colônia italiana. Em fim de abril de 1907, o Senhor me fez encontrar com o irmão americano, um dos primeiros a receber a promessa do Espírito Santo em Los Angeles, no ano de 1906, e por meio dele soube que na W North Ave 1943 havia uma missão que anunciava a promessa do Espírito Santo e que o próprio pastor W.H. Durst havia recebido na primeira semana que frequentei sozinho aquele serviço, e o Senhor me confirmou que aquela era a sua obra. No domingo seguinte me acompanhou o resto do grupo. No mês de julho, a minha esposa foi a primeira a ser selada com o dom do Espírito Santo, falando em línguas suecas, e a irmã Dora de Sikoi foi a segunda falando em língua chinesa. Em 25 de agosto, o benigno Senhor se comprazeu em selar também a mim, ou seja, o Luiz Francisco. Naquele tempo, enquanto se esperava a promessa, o Senhor fez saber ao irmão W.H. Durst e os outros que eles me havia chamado e preparado para levar sua mensagem à colônia italiana, após fui eu mesmo também confirmado por Deus. No princípio de setembro, testemunhei Pete e a sua família, vindo todos assistir aos serviços. E em poucos dias foram também eles selados com a bendita promessa do Espírito Santo. Vamos passar aqui para não ficar muito longo. Vamos passar, Senhor. Em princípio de dezembro, o Senhor falou pela minha boca, dizendo: Eu, o Senhor, permaneci no meio de vós, e se me obedecerdes e fordes humildes, eu mandarei convosco todos aqueles quem devem ser salvos. Vos terei unidos por um pouco de tempo, a fim de vos preparar para depois mandar alguns de vós em outros lugares para recolher outras minhas ovelhas. E este é o sinal que vos dou para confirmar que vosso Deus é quem vos falou. Este local será pequeno para conter as pessoas que chamarei. Logo após estas profecias, um irmão sentiu-se de comprar 60 cadeiras a fim de juntar as existentes. No domingo seguinte ao da profecia, todas as cadeiras foram ocupadas, permanecendo algumas pessoas de pé. Deus já cumpriu a profecia de cara, né, irmãos? O Senhor permitiu, entretanto, que passássemos
duras provas e perseguições, mas não fazíamos casos delas, porque a graça de Deus abundava em nossos corações e as suas promessas eram fiéis. Estou resumindo bastante, tá, irmãos? Em 8 de março de 1910, quando Deus começa a sua obra, pela revelação da Congregação Cristã no Brasil, tá? Em 1910. Em 8 de março de 1910, por determinação do Senhor, partimos direto a São Paulo, Brasil. No segundo dia da nossa chegada àquela capital, divinamente guiados, encontramos no Jardim da Luz um italiano chamado Vincenzo Piervi, ateu, morador em Santo Antônio da Platina, Estrada do Paraná, e lhe falamos da graça de Deus. 2 dias após a voz, ele voltou a Santo Antônio da Platina, e nós permanecemos em São Paulo até aos 18 de abril, quando então, por vontade de Deus, o irmão G. Lombardi partiu para Buenos Aires e eu para Santo Antônio da Platina. Chegando naquele lugar, encontrei 2 italianos, das quais eram V. Pierni e outro Felício. Sendo sua esposa os demais moradores daquele lugar, todos brasileiros da fé católica romana. Para ir ao lugar onde o Senhor me ordenara, eu não tinha nenhum endereço, a não ser o seguinte: V. Previne, Santo Antônio da Platina, estado do Paraná. Havia só uma estrada de ferro naquele lugar. O estado, porém, Santo Antônio da Platina, chamava-se a Norte, a distante mais de 200 quilômetros da estação mais próxima. Meu coração duvidava em toda aquela estrada, porém me senti de ir à estação e consultar o mapa, e o Espírito Santo me indicou a tomar a estrada de ferro Sorocabana, que percorria o estado de São Paulo, passando por perto do norte do estado do Paraná, e suas últimas estações eram Salto Grande. Parti de São Paulo 5h30, com uma terrível dor lombar que me impediu tomar alimento durante todo aquele dia. Cheguei a Salto Grande às 23 horas, e nesse lugar o Senhor me disse ter preparado tudo para mim a fim de cumprir a minha missão, e assim aconteceu. Porém, faltavam fazer cerca de 70 quilômetros a cavalo, atravessando matas virgens infestadas de jaguaras e outras feras existentes no lugar. Pela graça de Deus, fiz esse resto de viagem com um guia indígena, chegando a Santo Antônio da Platina em 20 de abril. Outras dificuldades que encontrei foi não conhecer uma palavra do idioma português e achar-me sem dinheiro e doente. Deus, porém, que tem todos os corações em suas mãos, me fez ver a primeira maravilha. Ao chegar àquele local, encontrei na janela a esposa do italiano Vincenzo Pierni. Tendo o Senhor lhe dito: eis o homem que eu vos enviei. Irmãos, estou todo arrepiado aqui. Santo Deus, sentindo a presença do Senhor aqui. Parti de Santo Antônio da Platina em 20 de junho, com destino a São Paulo. Apenas chegando àquela capital, o Senhor permitiu abrir uma porta, resultando que cerca de 20 almas aceitaram a fé, e a quase todas provaram a divina... retomando aqui, irmãos, deu um probleminha aqui, tá? Também todas provam a divina virtude, uma parte presbiteriana, e alguns batistas e metodistas, alguns também católicos romanos. Alguns foram curados e outros selados com o bendito dom do Espírito Santo. Em fins de setembro, parti para o canal do Paraná, deixando-os nas mãos de Deus e com os conselhos que o Senhor mandou dar para que por meio deles continuassem a obra de Deus naqueles lugares. Até agora o Senhor me enviou 9 vezes ao Brasil, e todas as vezes tenho notado maior progresso no meio deles, quer espiritual, quer material. Esta é a prova que a obra de Deus no Brasil foi plantada pelo Espírito Santo e por ele guiada. Na capital de São Paulo existem cerca de 30 igrejas, todas as
de comum acordo com mais de 6.000 almas que rendem testemunho da graça de Deus. Segundo o relatório do ano de 1940, o número das casas de orações da nossa Irmandade no Brasil era de 305 do ano de 1975 a 1940. Obedeceram 17.000 almas, 761 almas ao mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual seja dada toda a honra e glória. Eis como benigno Deus começou sua obra pelo batismo da água, segundo o mandamento do Senhor Jesus, fomos tirados das seitas humanas e de suas teorias pelo dom do Espírito Santo. Ela foi animada e engrandecida, mais havendo necessidade de acrescentar, pois os resultados falaram e ainda falam desta maravilha, a obra feita pela potente mão de Deus. E só Ele seja dada a honra e glória por Jesus Cristo, bendito e eterno. Todas as vezes que eu voltava à América do Norte, encontrava sempre novidade no meio dos irmãos, coisas diferentes daquilo que tinha aprendido no começo. Agradeço a Deus, porém, que sempre me iluminou e me fez discernir o bem do mal, mantendo-me firme no seu conselho e na sua verdade. Este testemunho é um breve resumo da obra de nosso Senhor. O Senhor se comprazeu de enviar-me novamente ao Brasil, sendo desta vez acompanhado de minha esposa, deixando Chicago em 24 de outubro de 1947. Permanecemos no Brasil até 18 de outubro de 1948. Encontramos aquela obra bem aumentada em números e outricim prosperada na parte material, e o seu progresso foi constante, de acordo com o relatório anual de 1951, exigido pela lei, no qual relatado que o número das casas de oração atingiu 815, sendo 217 de sua propriedade do ano de 1942 ao ano de 1951. Obedeceram ao mandamento do Senhor Jesus 74.000 almas, 775. As 46 congregações existentes atualmente na capital do estado de São Paulo e seus arredores são representadas por uma diretoria administrativa composta de 5 membros, os quais cuidam da parte material, apresentando em assembleia anual o balanço das receitas e despesas, obediência às determinações legais, isto é, dá a César o que é de César. A parte espiritual é governada pelos anciãos e sob a guia do Espírito Santo, os quais se reúnem semanalmente em oração para obter o conselho e guia do Senhor, o qual depois é levado ao conhecimento da Irmandade nas congregações. O mesmo fazem os anciãos de outras cidades do interior de São Paulo e outros estados do Brasil. Para os serviços de batismo e santas ceias, algumas outras necessidades urgentes, os anciãos se reúnem em oração, buscam o conselho do Senhor para que ele inspire a quem ele quer enviar para tal missão, fazendo, pois, eles o que prometeu na sua palavra, porque a vontade e o operar pertence ao Redentor e Senhor nosso. Quando a nossa confiança é depositada inteiramente nele. Aleluia. Este é o caminho do céu aprovado do eterno Senhor. O Senhor recolheu este servo, nosso irmão Luiz Franciscão, fundador da Congregação Cristã do Brasil, na data de 7 de setembro de 1964, na cidade de Oak Park, USA, para o repouso dos santos, tendo terminado sua carreira guardando a fé, e agora lhe espera a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz lhe dará naquele dia e a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. A Deus, por Jesus Cristo, pela sua igreja, sejam dadas honras, louvores e glórias eternamente. Amém. Irmãos, e aí está o resumo da obra de Deus e a sua fundação no Brasil, tá? Então ela foi iniciada no Brasil em 1910. Só a título de curiosidade, a Congregação Cristã do Brasil aqui, ela tem hoje 109 anos de existência, né, desde a sua fundação aqui no Brasil. Se o irmão Luiz Franciscão fosse vivo, ele hoje teria 155
anos de idade. Glória a Deus, é muita coisa, né? Então, nós temos um prédio histórico, né? Um prédio histórico que acredito foi a primeira igreja, né? Na capital de São Paulo, que está hoje com 91 anos, né, de existência. Esse prédio ele virou patrimônio histórico, né, do estado de São Paulo. Então ele não pode ser modificado, ele não pode ser demolido, né? A única coisa que se pode fazer é a manutenção para conservação do prédio, mas não pode se alterar nada da sua origem. Eu vou deixar a foto desse prédio aqui, tá bom? Para os irmãos conhecerem essa igreja, que é patrimônio histórico na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que hoje tem 91 anos esse prédio, que foi uma das primeiras igrejas no Brasil. Então tá aí, agradeço a todos os irmãos. Esse é o resumo da obra de Deus no Brasil e sua fundação. É um resumo do resumo, tá bom? E depois a gente, se os irmãos quiserem, a gente pode fazer uma live para contar toda a obra, né? De forma inteira, sem resumo. Peço aos irmãos que se inscrevam aqui no canal, clica aí em inscrever-se, marca a opção todas no sininho, né? Clica no sininho, marca a opção todas para receber todos os vídeos que Deus preparar aqui para os irmãos. Dá um likezinho aí e compartilha esse vídeo para toda a nossa irmandade conhecer o resumo da obra de Deus, tá bom? Aqui no Brasil. Deus abençoe a todos, saúde a vossa família, a vossa casa com a santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.